Meus amigos, mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai finalmente falar de Corinthians. Eu falei pra vocês aí durante a semana, né, que eu tô gravando muito vídeo sobre o Mundial de Clubes, tô acabando não falando tanto sobre o Coringão. Hoje eu vou falar sobre o Corinthians, tá? Eu peço desculpa pra vocês pela câmera, porque eu ia gravar aqui pela câmera no meu PC, mas eu não sei por que diabos que não tá ligando de jeito nenhum. Vou ter que acabar gravando pela câmera do celular, beleza? Então, como eu falei, mano, hoje eu quero falar um pouco de Corinthians, o que tem acontecido por aí, né? É, que essas 2 semanas eu tô cobrindo o Mundial, tô fazendo o resumão do Mundial e tenho falado muito pouco do Corinthians, né? Então, vou aproveitar e já gravar hoje que não tem jogo pra cobrir, já vou gravar hoje pra vocês, tá? Mano, primeiro, tá? O que eu não falei ainda, né? Eu quero falar muito sobre a SAF, vai ser um momento, acho que o mais importante do vídeo vai ser a minha opinião sobre a SAF, mas quero falar algumas coisas que aconteceram antes de falar da SAF, né? Como é o caso do Memphis Depay aí, alfinetando o Neto na música, né? O que eu achei disso tudo? Cara, achei assim, desnecessário, tá? Desnecessário, porque já tava tumultuado demais, já tava muito ruim dentro e fora de campo, não precisava de mais uma coisa pra tumultuar, né? Eu sei que muita gente vai falar, mas o Neto critica e não quer ouvir. Cara, eu vejo nisso a mesma situação do Mateuzinho quando foi lá bater boca com o torcedor, né? Que todo mundo cobrou o Mateuzinho nas redes sociais. Eu vejo a mesma coisa, porque o Neto, ele é torcedor. E tudo bem, ele tá na mídia, só que ele tem o direito de criticar. Tudo bem, que o Memphis também tem o direito de responder. A questão é que eu achei meio desrespeitoso com o clube, não com o Neto. Eu quero que Memphis e Neto se fodam, não tô nem aí pros dois. Eu digo com o clube, porque querendo ou não, o Neto é ídolo do clube. Você pode dizer que não é seu ídolo e os caras é a quatro. Mas Enzo, é ídolo do clube, tá? O Neto foi extremamente importante pro Corinthians e não há nada que você diga ou que você pensa que vai mudar isso. Então, um jogador em atividade, puxar uma treta com um ídolo do clube, eu acho assim, ruim, tá? Acho desnecessário, não devia. Cara, sei lá, quando você sair do clube, aí você arranja a treta com ele que você quiser. Não gostou? Tudo bem, mas fica na sua, cara. Fica na sua que é melhor. Quando você sair do clube, você arranja a treta que você quiser. Quando você aposentar, você arranja a treta que você quiser. E isso, mano, isso atrapalha. Atrapalha pra caramba, tá? Então, primeiro, esse caso do Memphis aí, achei zoado. Achei zoado. E depois, logo em seguida, né, veio aquele papo lá que o Memphis cobrou o que tá atrasado e que não iria se apresentar pros treinos se não forem pagos, né? E isso eu acho que meio que foi resolvido, né? Porque o Memphis depois veio pedir desculpa, disse que não era bem isso, que tava tomando as redes zero os advogados, não era bem ele. E também o Corinthians pagou, né? Pagou a parte do salário. A parte da premiação ainda não pagou, mas pagou a parte do salário que estava atrasado. E o Memphis se apresentou normalmente aí para os treinos. Outra coisa, rapaziada, que aconteceu foi o Coronado, né? Que saiu do time. O Coronado pediu rescisão amigável do contrato. E o que eu acho? Eu acho que tá ótimo, pode ir embora, não tem problema nenhum. Não é que eu sou hater do Coronado, inclusive eu aqui nesse canal mesmo já defendi o Coronado várias vezes. Defendi a titularidade dele, principalmente com a saída, com a saída não, com um tempo que o Garro ficou fora. Então, não é que eu não gosto do Coronado, inclusive eu gostava bastante. Só que não rende, né? O que paga pra ele não rende. 2 milhões pra ele ficar no banco não rende. Não rende, então quer sair pode ir embora. A gente tem que ir atrás de um outro meia mais barato mesmo, até porque precisa enxugar a folha salarial. Isso vale também pro Memphis, tá? Eu gosto do Memphis também, mas eu acho que ele recebe muito pro que ele rende, tá? Ele é bem mais importante que o Coronado, obviamente, mas ele devia render mais pelo salário que ele ganha, tá? Mas eu não vou entrar nesses méritos agora. O Coronado saiu, muito obrigado, pode seguir sua vida. Acho justo, acho que foi feito o certo, né? E também aqui eu posso dar umas parabenizar a diretoria, porque foi certo dessa vez, né? Negociou bem lá com o Coronado, que ele queria receber os 10 milhões atrasados, mais metade do salário que ele tinha para receber. A diretoria conseguiu só pagar a dívida que tem aí, parcelado. E tchau, boa, adeus, Coronado pode ir embora, certo? Agora vamos ao que interessa, que é a SAF, né? O Ronaldo mais uma vez deu uma entrevista, falando que seria comprador do Corinthians, né? Ele não é bobo, o Ronaldo é malandro. Ele sabe que a torcida tá realmente impaciente com o atual momento político do clube e que muita gente tá pedindo SAF. Tem aquele negócio da SAFiel aí, né? Também. E ele foi e deu a declaração, porque ele sabe que se uma hora virar, o nome dele já tá em evidência. Então, o Ronaldo não é bobo. Só que aí, quem se pronunciou foi o Alê, presidente da Gaviões. E
falou entre algumas coisas, tipo, né, do Ronaldo ter vendido o Cruzeiro como se fosse um carro, que o Corinthians pra ele não tem preço, e que também, e perguntou também, né, quais SAFs no Brasil que deram certo. Aí eu quero responder aqui o Ale da Gaviões, com todo o respeito do mundo, porque acho que a Gaviões é muito foda, acho os caras foda demais, mas acho que a gente precisa acabar com certos pensamentos arcaicos, sabe? Pensamentos retrógrados. Qual SAF no Brasil deu certo? Cara, ainda é muito cedo pra falar, porque esse negócio de SAF, principalmente no Brasil, é algo novo. No futebol como um todo já é um negócio meio novo. Eu sei que não é novo, mas a gente vê isso recorrentemente mais recentemente. Então, é um negócio muito novo. Não dá pra dizer o que deu certo, o que não deu. Ainda vamos precisar de muitos anos ainda pra saber o que deu certo e o que não deu. Mas, ninguém pode negar que houve em todos os casos uma melhora considerável nos clubes que foram adotados o modelo de SAF. Todos, tá? Bahia, acho que Bahia é o único caso assim que já era muito bem administrado antes de virar SAF. Mas o Botafogo, pô, de um ano pro outro, assim, não, de um ano pro outro não foi, mas, porra, virou o que virou, tá no Mundial, ganhou do PSG. A gente pode falar do Vasco. Eu sei que muita gente vai falar que, pô, mas a SAF do Vasco é horrível. Só que se você comparar com o Vasco antes da SAF, era muito pior e melhorou. Lógico, não tá como devia estar, mas que melhorou, melhorou. E também tem um Cruzeiro aí que também se reergueu. Então, que há uma mudança quando se torna SAF, uma mudança positiva, há uma mudança positiva, pelo menos nos primeiros anos, há uma mudança positiva, que acho que é isso que o Corinthians precisa, mano. O Corinthians precisa desse respiro, precisa desse sufoco. Eu entendo quando ele diz que, o Ronaldo vendeu o Cruzeiro como se fosse um carro, que pra mim não tem preço. Pra mim também não, cara. A gente sabe que essa questão passional não tem preço. Só que a gente tem que entender que o Corinthians é um clube de futebol inserido em um mercado. Tudo que é inserido em um mercado tem preço. Pode não ter preço passional, mas tem preço financeiro, né? Preço monetário. Tem preço. Tudo tem preço. Infelizmente, se está inserido em algum tipo de mercado, tem preço, cara. Tem comprador, tem valor de venda, tem. Sempre tem. Então, eu entendo a questão passional, né? Que a gente não quer entregar algo que a gente ama na mão de alguém. Só que o Corinthians pode se reerguer na forma da sociedade esportiva? Pode, lógico que pode. O Flamengo se ergueu. Só que, pô, a gente precisaria de uma gestão muito boa, que eu não consigo. Você consegue ver aí, os caras que estão aí no Corinthians, você consegue ver um deles que consiga fazer o que esses caras fizeram em Palmeiras e Flamengo? Não tem, cara. Não tem, eu não vejo esperanças nos caras que estão lá dentro. Então, acho que a SAF seria necessário, porque, ao meu ver, cara, é questão de tempo para todos os clubes no Brasil virarem SAF. Todos ou quase todos virarem SAF. E aí, cara, se a gente não virar SAF agora, a gente vai mais uma vez estar atrasado com relação aos outros. Mais uma vez o Corinthians estando um passo atrás de todos os outros. É a nossa chance de tentar igualar o game, sabe? De tentar ficar menos para trás, porque imagina, todos eles viram SAF, todos tendo investimentos milionários, e o Corinthians mais uma vez sendo o último. E aí, quando se tornar uma SAF, depois de todos eles já terem virado, vai ser tarde demais. Então, a gente tem que se atualizar. A gente precisa andar conforme o mercado anda. A gente não pode ficar estabilizado, porque se a gente estagnado no caso, né? Porque se a gente fica para trás, a gente não vai só ficar para trás, a gente vai ficar obsoleto, cara. E tudo que é obsoleto uma hora morre. Então, a gente precisa se atualizar, a gente precisa mudar, a gente não pode continuar do jeito que tá. Não dá pra confiar em quem tá lá. A gente precisa de profissionalismo e é isso que uma SAF traz, né? Então eu sou sim a favor da SAF. Lógico que também tem aquela questão passional, mas, pô, tem até uma frase que é: a cega paixão causa destruição. É exatamente isso que tá rolando com o Corinthians, né? A gente não pode deixar o nosso lado passional falar mais alto. A gente tem que deixar o lado racional falar mais alto. Eu não digo assim, nem de pô, tem aquela notícia, né, de que o Al-Khelaif lá, que é dono do PSG, tá querendo comprar um clube no Brasil. Imagina o que esse cara faria com o Corinthians. Mano, seria algo absurdo. Mas não precisa nem disso, cara. Por exemplo, se o Ronaldo compra 50% do Corinthians, compra metade. Existe esse modelo de SAF, se eu não me engano, que é um cara ter 50% e a torcida ter os outros 50%. Cara, esse modelo no Corinthians já resolveria grande coisa. Porque a gente teria o Ronaldo
resolvendo o que dá para resolver, né? Resolvendo o que ele consegue resolver na parte financeira e tudo mais, e dá o tempo necessário para ele resolver, e aí ele resolvendo, o negócio volta a ter eleições e tudo mais, como se fosse uma sociedade, né? Existe isso lá na gringa e seria um modelo perfeito para o Corinthians. Ele não precisa ser dono 100% do Corinthians, ele pode ter 50% do Corinthians, botar a casa em ordem e as coisas voltarem a ser como eram antes, né? E também tem a Safiel. A Safiel eu vou acabar meio que devendo para vocês, porque eu não conheço, preciso pesquisar, preciso ver como que é esse esquema aí que o pessoal tá fazendo, tá querendo propagar por aí, que eu ainda não vi. Vou pesquisar e depois trazer um vídeo pra vocês, quem sabe aí sobre a Safiel, o que é, certo? Mas que uma coisa é certa, não pode continuar como está. Mesmo que mude o estatuto, que essas mudanças do estatuto propostas venham a acontecer, ainda assim eu não vejo luz no fim do túnel, porque quem vai continuar no poder vão ser os mesmos caras. E é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa arrancar eles de lá, certo? Então isso é o meu ponto sobre a SAF. Acho que se o Corinthians não virar SAF, vai ficar muito obsoleto, vai ficar pior do que está, porque a gente vai ver os outros clubes menores, muito menores do que o Corinthians, evoluindo ainda mais, ultrapassando o Corinthians, e a gente ficando para trás como já estamos para trás. Isso não pode acontecer, certo? Então é isso, essa é a minha opinião sobre a SAF. O vídeo de hoje do Coringão. Tô com saudade pra caramba do Coringão, não vejo a hora de ver jogo, tudo bem que eu sei que eu vou passar raiva, né, mas não vejo a hora de ver jogo do Coringão. Então é isso. Mais pro fim da semana vai ter a cobertura sobre o restante dos jogos do Mundial, né, a próxima fase. E logo a gente chega na final e o Coringão volta pra campo, beleza? Então é isso aí, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve se não for inscrito. Até o próximo vídeo, valeu, falou e fui.